Seja bem-vindo ao curso Personal Organizer 4.0, treinamento completo para você se tornar um personal organizer. Meu nome é Juliana Saipa e vou te acompanhar durante os 7 módulos. Com alegria e satisfação, vou compartilhar minhas experiências desde 2015 no universo da organização profissional de ambientes. No curso, você entenderá que a função do Personal Organizer não é somente colocar cada coisa em seu lugar, e sim conhecer e compreender a causa da dor do cliente para encontrar solução personalizada que se adapte à rotina da família. O Personal Organizer é a mola propulsora para mudar vidas, para transformar espaços e percepções acerca do consumo, utilidade e necessidade. O serviço ofertado é muito mais do que um ambiente organizado. É uma mudança de vida. E que seja o início, o recomeço e a inspiração para você que deseja empreender como personal organizer. Bora sair da zona de conforto, agir com segurança, clareza, confiança e assertividade para conquistar o seu espaço no mercado. Vamos iniciar o módulo 1, o Personal Organizer na prática. Mas, primeiro, eu quero te contar o que é organização, o que faz um Personal Organizer, serviços oferecidos, benefícios e a diferença entre organizar e arrumar. Sim, isso é muito importante. Vamos lá. O que é organização? A organização é um conjunto de métodos que te auxiliam a melhorar o desempenho na execução de uma tarefa e que pode viabilizar vários benefícios, como economia de tempo e dinheiro, equilíbrio entre trabalho e família, praticidade, maior controle da vida, domínio da casa e bem-estar. Afinal, tempo é vida e tempo é dinheiro. E o que faz um personal organizer? O personal organizer é um profissional que é chamado para prestar um serviço. Nós entramos na casa das pessoas para entender como é o dia a dia dela e da família, para criar soluções práticas que melhorem o espaço em que eles vivem, sempre com técnicas de organização adequadas para cada caso. Como eu digo, a cada casa eu escrevo uma nova história repleta de superação e gratidão. Sim, é muito incrível transformar vidas. Quem vai começar vai ficar apaixonado. Quem já está no meio do caminho sabe bem o que eu estou falando. Quando eu iniciei na profissão de personal organizer, eu queria ajudar pessoas. E por algum tempo, a minha meta era ajudar e criar ambientes incríveis, super organizados, sabe? Eu queria criar ambientes assim, impecáveis. Mas, com o passar dos anos, eu também fiz vários cursos. Fiz curso com a Priscila Saboia, Ivana Portela, Carol Rosa, Ana Zicardi, Zeta Casalena. Fiz de empreendedorismo com Alessandro Saad. E aí eu fui entendendo que era muito mais do que organizar, do que ajudar pessoas, do que transformar vidas. Era entender que o cliente ele tem uma dor e eu preciso tratar
cuidar daquela dor, compreender a realidade dele, para criar um sistema de organização que funcione, que seja eficiente para o cliente. Exatamente. Quando eu entendo a dor do cliente, primeiro vou criar estratégias para solucionar a dor e em seguida eu vou explicar como a organização será desenvolvida para que o cliente ele se sinta parte do processo, ele participe, muito mais do que contrate, mas que ele participe e que ele entenda como a organização pode mudar a vida dele e a cada dia ele vai construir o seu caminho para uma vida nova, prática, funcional. E quando o cliente ele se sente parte do processo e ele começa a ajudar e a entender como funciona o serviço de organização, tudo flui naturalmente, tudo acontece. E o nosso trabalho, ele é personalizado porque ele precisa funcionar para o cliente. Sim, a cada casa uma nova história e é tão mágico, é tão incrível, sabe, uma vibe de gratidão, é uma energia renovada. E cada vez que eu estou mais próxima do meu cliente, tentando entender de onde vem a desordem dele, por que ele me contratou, por que ele chegou naquele ponto, eu consigo ajudá-lo de forma mais assertiva e principalmente para que o cliente consiga manter o sistema de organização que foi desenvolvido para ele. O objetivo é criar sistemas funcionais que a família consiga dar continuidade, que mesmo com o passar do tempo, a casa permanece organizada, com cada coisa em seu lugar, ou seja, cada família tem o seu cantinho. Nós vamos reunir essas famílias, de coisas que combinam entre si. E eu não tenho nenhuma intenção de criar clientes dependentes, porque eu quero que o cliente siga e que eu tenha novas casas e a gente vai fazendo novos ciclos. Não tenho nenhum interesse em manter um cliente preso a minha organização. Desejo que ele aprenda. Isso aí, o cliente ele precisa entender a organização e participar das fases. Não que ele precise estar contigo o tempo inteiro, mas em alguns momentos é muito importante a participação do cliente. E de fato, é muito mais que organizar. É transformar vidas, é dar oportunidade do cliente criar novos hábitos e encontrar a sua melhor versão. Sim, e eu já adianto que é um caminho sem volta, pois organização transforma a vida, eleva a produtividade, renova as energias, traz um novo frescor para a casa e facilita o dia a dia da família. No primeiro dia de trabalho, eu já aviso ao cliente que vou plantar a semente da organização no coração dele. Sim, mas ele precisa cuidar todos os dias desenvolvendo ações para que a planta cresça. Como personal organizer, eu vou avaliar, planejar, organizar de forma criativa e econômica espaços residenciais e corporativos, visando otimizar a funcionalidade dos ambientes, utilizando técnicas e produtos organizadores. Atenção agora! Primeiro, você vai organizar aquele ambiente, aquele espaço, o armário. Depois, você vai verificar a necessidade de colocar algum tipo de organizador. O organizador, ele precisa ser funcional.
Por quê? Se o organizador não funcionar, vai ser mais uma peça para a cliente cuidar e dominar. E detalhe importantíssimo: se você desenvolve um projeto de organização com excelência, de alta performance, o produto organizador vai acompanhar a sua excelência. Ou seja, você vai utilizar marcas renomadas. Pesquise, vá até uma loja, se possível, utilize na sua casa para você ter propriedade para colocar o produto organizador na casa do cliente. Porque o cliente, ele confia em você. E você precisa desenvolver um trabalho impecável, mas que o organizador também funcione. Porque imagina, o cliente depois deu algum problema, o organizador não funcionou, quebrou, enfim, amarelou, rasgou, e aí o cliente fala: gente, eu contratei uma personal organizer, fiz um investimento, comprei tudo que ela me pediu e eu não gostei dos organizadores. E aí é o seu trabalho. Então tenha isso em mente, pesquise, procure, teste, conheça o que há de melhor no mercado para você oferecer não só o seu serviço, entendeu? Mas poder indicar um organizador à sua altura, à altura do seu projeto de organização. E por que eu falei projeto de organização? Existem algumas formas de trabalho, né? Tem gente que faz por hora. Eu já gosto de trabalhar por projeto, porque eu acredito que não gera uma ansiedade. Tem profissional que trabalha assim: vou organizar aquele quarto kids, por exemplo. Eu vou gastar, um exemplo, 2 tardes, são 8 horas, ele faz o cálculo em hora. Eu não trabalho dessa forma. Se eu vou organizar o quarto kids, eu calculo se eu vou ter alguma ajudante, o percurso de lá até a casa do cliente, e aí eu faço um cálculo do tempo de trabalho. Eu vou dimensionar quanto tempo eu levo para desenvolver aquela organização, e aí sim eu vou gerar um valor final para o cliente, independente se eu acabei um pouquinho antes ou um pouco depois, o cliente não tem custo com isso, se acabou principalmente depois, entendeu? E outra questão importante: não está incluso no projeto de organização valor de produto organizador. Projeto de organização é o seu serviço que você vai vender para o cliente, vai fazer um contrato, tudo certinho. O produto você vai indicar. Mais à frente eu vou falar sobre parcerias com lojas, mas isso você não leva isso dentro de uma proposta para o cliente. Isso não está dentro do seu contrato. Eu até tenho uma cláusula lá no meu contrato que eu vou disponibilizar para vocês, que é: não está incluso nenhum tipo de organizador, exceto o molde para fazer as dobras, que isso aí eu entrego para toda a casa ao final, quando eu treino a colaboradora ou a própria dona da casa. Ok? E aí, o que eu queria falar para vocês é que você precisa se capacitar para saber efetivamente o que você está fazendo, para ter firmeza, clareza e assertividade no sistema de organização a ser implementado na casa do cliente. Desta forma, o cliente ele confiará no seu serviço e tudo vai fluir para alcançar o objetivo de eliminar as dores do cliente. E certamente, quando pensar em organização, o cliente vai lembrar de você e da experiência transformadora. Agora eu vou falar sobre os serviços oferecidos. Existem dezenas de serviços, como o profissional que atende somente empresas,
os especialistas em documentos, o profissional que cresce muito, que é o Baby Organizer, que é especialista em quarto baby, faz toda a parte de enxoval, deixa tudo organizado para que quando o bebê, quando chegar aquele dia maravilhoso, aquele dia tão especial, esteja tudo pronto. Tem também a organização de mudança residencial, organização de fotos. Você também pode fazer consultorias, palestras, workshops, organização fracionada. Como que funciona isso? Por exemplo, o cliente te procura para você fazer uma organização de uma cozinha. Ele mudou recentemente e ele gostaria de fazer esse espaço. Então você vai fazer uma proposta de orçamento para organizar a cozinha. E com certeza, mais para frente, ele vai te procurar novamente para fechar os outros ambientes da casa, porque você vai fazer um trabalho impecável, de excelência, vai deixar a cozinha funcional, vai treinar a colaboradora ou a dona da casa para que elas possam manter o sistema que foi desenvolvido. E tem a possibilidade de você criar rotina da casa. Quando a gente cria, a gente elabora tudo que vai ser assim, como que vai funcionar aquela casa. E aí a gente vai orientar a colaboradora. Sim, o personal organizer, ele cuida de todos os detalhes para criar a rotina doméstica de uma casa. E eu adoro criar sistemas de organização para a casa funcionar e o cliente sentir satisfação de estar no trabalho ou viajando, mas ele sabe exatamente o que está acontecendo naquele momento lá na casa dele. E outro detalhe, nós elaboramos o passo a passo para otimizar a rotina da colaboradora e, consequentemente, facilitar a manutenção da limpeza da casa. E é um ganha-ganha, ou seja, todos ganham. A colaboradora se sente reconhecida e o cliente satisfeito por saber o que está sendo desenvolvido e ter o domínio da sua casa. Nós podemos desenvolver trabalhos fracionados, como eu falei, que a gente vai lá e organiza um ambiente. Nós podemos também organizar malas. Esse trabalho é delicioso. Por exemplo, um cliente vai ficar 15 dias na Europa e aí você vai checar quais países ele vai passear, qual a temperatura, vai montar os looks e detalhe, gente, é tão gostoso receber a foto do cliente lá, ele tá lá em Roma com aquela foto, com aquela roupa que a gente pensou para ele usar naquele dia e ele todo feliz, depois ele retorna e diz assim: Ju, vou te dar um feedback. Organização de mala é vida, porque eu não perdi tempo escolhendo, já estava tudo pronto e detalhe, como eu fiz uma mala enxuta, ainda consegui trazer vários itens que eu comprei durante o passeio na Europa. Eu super indico e foi assim maravilhoso. Então fica aí mais uma possibilidade para trabalhar. Existem vários nichos, são vastos, você precisa saber em qual deles você vai se adaptar melhor, quais as suas habilidades. Nós temos também a possibilidade de trabalhar com produtividade. Muitos profissionais trabalham criando agendas para que a pessoa possa fazer mais atividades durante o dia, que ela possa elevar mesmo a sua produtividade. Tem também quando o casal se separa e a gente precisa criar o novo lar. Então, assim, já deu para entender que tem mercado e que dá para trabalhar. Exatamente. Sim, e o campo de trabalho para quem deseja atuar no mercado de organização é vasto. E agora você já entende a dimensão da profissão e a gama de nichos em que esse profissional pode atuar, assim como a importância de ser especializado, de entender sobre o assunto
para compreender as necessidades do seu cliente, oferecendo um serviço de excelência. E o mais importante na profissão é compreender o conceito do que nós fazemos, que é transformar vidas através da organização. De fato, não vamos apenas organizar a casa. Nós vamos organizar pessoas. A casa é uma consequência. E agora eu vou falar sobre os benefícios da organização. Primeiro, praticidade e agilidade para encontrar de forma rápida o que desejar em sua casa. Segundo, transformações positivas na casa e na vida após a organização. Mesmo com o movimento diário, as coisas retornam quase que magneticamente para o seu devido lugar. É maravilhoso quando você recebe uma mensagem de um cliente que diz assim: Ju, eu estou me amando, eu estou tão feliz no trabalho, as pessoas estão comentando: nossa, você está tão bonita. Por quê? Porque eu estou usando tudo que eu tenho, porque antes eu usava só aquelas roupas que estavam na frente, mas agora, como eu sei e eu vejo tudo que eu tenho, eu estou segura e eu estou muito mais feliz. Ou quando você recebe uma mensagem de um cliente que diz o seguinte: Ju, eu tinha uns projetos que há anos eu tentava colocar em prática e eu nunca consegui. Mas a organização elevou tanto a minha produtividade que eu já executei os projetos e eu estou muito feliz. Ou quando você recebe: Ju, eu mudei de cargo na empresa porque eu estou mais produtiva, eu estou fazendo mais coisas, eu estou tão feliz, eu estou tão plena. E a organização traz essa plenitude. Eu tenho clientes que falam: Ju, eu casei depois que a gente transformou a minha casa e a minha vida. Então, gente, organização, outro benefício é a economia de tempo de uma casa que funciona. Isso vai refletir diretamente no orçamento da família, além do benefício que a organização traz em termos de bem-estar e conforto. Quando você sabe o que você tem na sua despensa, você faz uma compra mais assertiva. Então você não vai comprar a mais nem em duplicidade. Então você vai ter mais economia, menos desperdício e mais economia. Mais um benefício é a mudança transformadora após a prática do desapego, quando o cliente expressa gratidão e deixa outra pessoa ser feliz com aquela peça que não tem mais sentido para ele. E é um momento mágico. Para alguns clientes é mais fácil, para outros é mais complexo, mas quando ele entende, sabe, a dimensão de você poder ajudar outras pessoas, porque o universo ele é próspero, ele é abundante. E se você está numa frequência positiva, com certeza você vai vibrar e o universo vai retribuir. Não que a gente faça, né, pensando em receber, mas o fato de você fazer é maravilhoso, de você ajudar outras pessoas, de você compartilhar o que você tem. É maravilhoso. E muitos clientes, quando conseguem distinguir o que é essencial do que é inútil, faz toda a diferença. Tira aquele peso, sabe aquela angústia, aquela ansiedade? E ele renova as energias. Isso traz paz, felicidade e gratidão. Agora eu vou falar sobre uma dúvida, que é arrumar ou organizar? O que acontece?
Arrumação, né? Arrumar é uma solução temporária para mascarar a bagunça. Um exemplo: você está na sua casa e aí fim de semana, criança, cachorro, aquelas coisas em cima da mesa, coisas em cima do rack, tem coisas ali no chão, sapato, brinquedo de cachorro, brinquedo de criança, né? E de repente chegou uma visita. E aí você vai, pega uma gaveta, coloca tudo dentro, abre um armário, coloca tudo dentro. Aparentemente está tudo arrumado. Por quê? Porque para organizar, você vai criar um sistema para colocar cada coisa em seu lugar. A arrumação, ela é feita por instinto, de forma impessoal, agradável, volúvel, ela é rápida, né? E afinal, o que é bagunça? Bagunça é o excesso de coisas sem as quais você pode viver melhor. E já organização consiste em uma solução construída de forma lógica, funcional, prática, racional, metodológica e principalmente permanente. Exatamente. E eu nunca quis ser uma arrumadeira, dobrar roupas e depois ter que ficar retornando na casa do cliente para refazer. A intenção é ver o cliente entender a organização, viver de fato uma mudança de dentro para fora. E a cada encontro, construir novos hábitos e principalmente possibilidades. Vou falar agora sobre o personal organizer na prática. Como que é? Como que acontece? Porque não é como fazer na sua casa. Fazer na sua casa é uma coisa. Agora, fazer na casa do cliente e cobrando é outra coisa. É bem diferente. Para ser personal organizer, não basta ser organizada, gostar de arrumar a casa. É preciso ter um olhar minucioso sobre a organização, pois precisa funcionar para o cliente. Tudo sem julgamento. Em nenhuma hipótese, você pode olhar o cliente de uma forma diferente. Todo o processo deve ser feito de forma leve, calma, com carinho e cuidado. De fato, é uma arte. Sim, é uma arte que vai além do ambiente organizado, muito além de dobras, de roupas padronizadas, de cabides iguais. Organizar é criar uma cultura onde a desordem não volte mais, onde cada coisa tem o seu lugar, cada família tem a sua casinha. Exatamente. É quando você encontra um lugar para cada coisa e muda a energia da casa. É transformador. O ambiente, ele fica mais leve, as pessoas ficam mais animadas, produtivas e felizes. Quando eu comecei como personal organizer, primeiro eu organizei a minha casa. Depois eu fiz organização com familiares, depois fiz com uma amiga. E aí eu tive a minha primeira cliente logo depois, que foi uma super mudança residencial. E foi mágico ver que eu era capaz de transformar a vida daquela família. E logo depois eu comecei a fazer workshops. Na verdade, eram palestras em que eu demonstrava como começar a sua organização, os produtos organizadores que eu mais gostava de utilizar nos meus projetos.
E aí, logo na segunda, eu consegui a minha segunda cliente. E eu fiz uma outra casa inteira. E dali eu não parei mais. Por quê? Eu fui fazendo, eu fazia a organização, fazia foto. Na época eu não tinha nem Instagram, eu tinha só o Facebook. Com o tempo eu criei um Instagram e aí a cada organização eu tinha fotos, eu ia postando, ia mostrando para as pessoas o meu trabalho. E principalmente é você conseguir na legenda transbordar o seu amor pela profissão. E isso é encantador. Se você observar no meu Instagram, você nem vai ver lá, me contrate, meu telefone é esse, visita isso e aquilo outro. A pessoa, ela compra a experiência, porque primeiro ela vai comprar de você, profissional, pessoa. Aí ela vai querer o seu serviço, mas primeiro ela vai, ficar encantada com a forma como você conduz o seu trabalho, o amor que você tem, as transformações que você consegue desenvolver. E aí as coisas começam a acontecer, depois que você passa pelo laboratório, mais à frente eu também vou falar sobre isso. E é mágico comece para você lá no final do ano, você olhar para trás e falar, gente, que massa, tô muito feliz por ter tentado, por conquistar o meu espaço no mercado de organização. E o serviço desenvolvido pelo personal organizer, na maioria dos casos, ele é consumido pela classe AB. Quando você trabalha com esse público, o serviço ele é considerado essencial. Não é uma coisa impossível de pagar. Na verdade, é um público que trabalha muito e precisa deixar a casa organizada para ganhar tempo. Hoje, o meu grande público são médicos, dentistas, juízes. Eu atendo até professores também. É uma classe que trabalha muito. Digital influencer também é uma classe que tem crescido bastante. E a gente segue, entendeu? Trabalhando para conquistar cada vez mais e principalmente mostrar o nosso trabalho. E quando você inicia em uma profissão, é super comum você não saber cobrar pelo serviço prestado. E o personal organizer, ele oferece um trabalho que é 100% personalizado. Por isso, os valores eles vão variar de acordo com a necessidade do cliente e o volume de trabalho. Você pode cobrar por hora trabalhada, pelo tamanho do espaço a ser organizado ou por projeto completo, por exemplo. Como eu já expliquei que eu gosto de trabalhar por projeto, porque eu acho mais saudável, não fica nessa, ansiedade de, tá dando a hora e não acabou e precisa fazer isso. Então eu gosto de trabalhar com qualidade. E o seu posicionamento com o cliente tem que ser o mesmo desde o início, para que ele entenda o seu trabalho e principalmente para que ele possa compreender o investimento. E aí ele no final diz para você, nossa, valeu super. Eu até, pela transformação que você fez, eu pagava dobrado, porque foi incrível a mudança que você fez na minha vida. Isso aí é maravilhoso. E uma estratégia para você definir o preço é já na primeira visita. Na conversa com a cliente, você consegue avaliar quanto tempo e esforço, entendeu? Esse trabalho vai demandar para você chegar a um valor
correto. E isso você não vai falar com a cliente naquele momento da visita. Você vai fazer a visita para entender as necessidades, os desejos, as expectativas, as dores da cliente e também para explicar como funciona o seu trabalho. Agora, a parte do valor, você vai para casa, né? Quando você tiver também o seu escritório, e você vai criar uma proposta de orçamento. E lá vai ter, eu vou disponibilizar a minha para vocês, vai ter o valor, o investimento que o cliente vai fazer para te contratar. Isso aí. E quanto mais você trabalhar, mais prática você vai ter e, consequentemente, mais consolidada no mercado você vai estar. E aí, o seu valor vai aumentar. Então, para quem está começando, começa com um valor menor e aí, com o passar do tempo, você vai elevando porque você já vai ter um reconhecimento no mercado. Para você ter uma ideia, uma personal organizer, ela cobra entre 80 e 200 reais por hora de trabalho. Depende do serviço e também da região. E olha, são raras as vezes em que a gente vai, trabalhar só um dia, só um período. Normalmente a gente fica, dependendo do que for feito, pode ser uma semana, 10 dias, dependendo do volume. Mas é difícil você fechar um contrato de apenas, 4 horas. É sempre um pouco mais, então você sempre tem a possibilidade de ganhar mais. Exatamente. E em 2015, eu fiz um curso com a Priscila Saboia e aí eu gravei que esse tipo de serviço, ele é contratado, né, na maioria das vezes pelas classes A, B, e que no Brasil, em 2015, nós tínhamos 23 milhões de brasileiros nas classes A e B. Ou seja, temos mais demanda pelo serviço do que oferta de profissionais especializados. E conhecimento nunca é demais. E certamente ele vai te ajudar a ter ideias. E é no movimento que a gente se descobre. A gente se descobre fazendo. E experimente, porque é libertador. Se você estudar muito, você vai ter informações interessantes, qualidade no trabalho e informações corretas para transmitir para o seu cliente. No mercado existe espaço para todo mundo. Basta você acreditar, começar e fazer. O primeiro passo para você iniciar é entender que organização é um sistema que precisa funcionar. Experimente na sua casa. Faça laboratórios, até mesmo para você conseguir mensurar o tempo. Eu fiz muito isso no meu início. Eu uma vez fui organizar a cozinha da minha mãe. E aí, na época, eu colocava o relógio para ver aquela cozinha, o que tinha, o que eu ia fazer, quantos armários, quantas gavetas, e aí eu cronometrava para poder entender depois, na casa do cliente, quanto tempo eu iria gastar, até mesmo para fazer um orçamento mais assertivo, sabe? De você fazer lá, vou imaginar, vamos lá, vou gastar 2 dias. E aí você colocar o valor e conseguir efetuar todo o trabalho em 2 dias. No início é super comum você precisar de um dia a mais, mas com a prática a gente vai
refinando isso e depois vai ficando mais assertivo. Quando você fizer uma visita, você chegar em determinado espaço, você vai olhar para aquele ambiente e logo já vai de cara, aqui eu gasto 3 tardes, e aí você já consegue elaborar com mais propriedade o seu orçamento. Você consegue fazer de uma forma que te dê mais tranquilidade e até mesmo assim satisfação para desenvolver a organização no cliente. Não é fácil começar, mas é preciso tentar. Comece fazendo aos poucos e depois vá aprimorando. Eu também vou dar uma orientação. Quando eu comecei, eu fiz um tipo de um pacote. Eu cobrava aproximadamente lá em 2015, no início, R$ 250. Como que funcionava isso? Eu trabalhava 4 horas e aí eu cobrava R$ 250. É como se fosse um pacote. Você quer 2 dias? São R$ 500. E aí, nesses 2 dias, eu imaginava, 2 dias eu consigo fazer essa cozinha aqui. E aí eu ia lá e fazia esse tipo de oferta para o cliente. E aí eu consegui fechar os meus primeiros clientes. Eu fiz uma mudança grande, que eu até na época cobrei um pouco menos e trabalhei muito, mas foi a minha primeira e eu aprendi muito, principalmente a valorizar a minha força de trabalho, o meu conhecimento e tudo que eu posso oferecer para aquele cliente, porque não é só organizar, é toda a logística que você vai criar para que funcione, para que dê certo. Então, você depois vai ter os seus contatos para conseguir receber, para conseguir que uma empresa entregue para você, ou que você possa ir até a loja e fazer um consignado de produtos, porque isso agiliza muito a organização, você não ter que sair com o cliente. Você também tem a opção de incluir na sua proposta uma tarde ou 2 tardes para compras. Os clientes amam! E aí você já tem que criar um roteiro de acordo com a organização que você está desenvolvendo para sair com aquele cliente. E principalmente que você de repente consiga fazer na sua cidade um consignado, porque aí você tem, a liberdade de testar. Não ficou bom, a cliente não gostou, não gostei dessa cor, gostaria de trocar. E quando o cliente já compra, tem que ser mesmo uma coisa bem assertiva, de você medir o espaço e trazer funcionalidade. E a funcionalidade, ela vem antes da beleza. Ju, mas os seus projetos são incríveis. Sim, são incríveis, mas nem tudo que está no Instagram é como acontece na prática. Porque às vezes eu faço uma mudança inteira, 7 dias na casa daquele cliente e eu postei uma única foto que eu sei que é aquela foto que vende. Outra coisa, em falar em foto, quando eu tiro foto, eu peço autorização para o cliente. Isso tem que ser previamente autorizado lá no contrato que você vai receber um modelo de como que eu faço e como que eu vou conduzir as cláusulas para que fique tudo muito acertado. Principalmente o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Desde o início tem que ficar tudo acertado. E o principal, só comece o serviço de organização após a assinatura do contrato, para que você fique resguardada e tranquila para desenvolver o seu trabalho, ok? Eu estou imensamente feliz. Tudo que eu falei aqui, você receberá o PDF para poder acompanhar, já começar a colocar em prática o seu negócio. A próxima aula está incrível.
incrível, porque nós vamos falar sobre persona, sobre como construir a sua persona e encontrar o seu público. Eu estou muito animada e eu te vejo na próxima aula. Muito obrigada!